TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, muito boa noite. Espaço aberto ao vivo para todo o Centro-Oeste. O programa de hoje é muito especial para os fãs do esporte, principalmente para os fãs que viveram uma época de ouro do automobilismo mundial. E eu me incluo nesse grupo de pessoas. A gente acordava todo domingo de manhã para assistir os espetáculos de Ayrton Senna. E era show garantido nas pistas de todo mundo. E depois toda uma história. Mas o legado que Ayrton Senna deixou, além de uma belíssima e importante história no automobilismo mundial, ele, com o exemplo dele, ele incentivou muitos jovens naquela época, muitas crianças. E até hoje a gente vê um pouco dessa história sendo recontada, pessoas que têm esse ídolo, né? E tudo isso vem chegando até os nossos dias de hoje. Meu entrevistado, claro, é um desses jovens daquela época que assimilaram um pouco da mensagem deixada por Ayrton Senna. Tá bom, Júlio? Prazer te receber. Prazer. Olha só, e a caráter, né? Isso, a caráter. A caráter, porque o Júlio é engenheiro e justamente um engenheiro, eu acho até mesmo pelo amor daquela... aquilo tudo que a gente vivenciou. E no último, inclusive, o Grande Prêmio do Brasil, agora recente, você esteve lá vestido com a caráter de Ayrton Senna, com capacete, sem tudo, e acabou virando uma grande festa. Boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite, Evandro. O prazer é meu estar aqui com vocês. Boa noite a todos. É uma emoção muito grande a gente poder passar essa mensagem que o Ayrton deixou para nós, o exemplo, o modelo de pessoa, uma pessoa inspiradora. Hoje a gente observa assim que os jovens precisam de uma referência e, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de viver essa época, de presenciar esse herói nacional e me inspirar nele para chegar onde cheguei. Então, assim, a mensagem que eu sempre deixo para todos é focar no modelo de pessoa de bom coração, de bom caráter, de boa formação e que tenha disciplina e que tenha vontade de vencer na vida. Eu vou pedir já o Túlio para a gente já mostrar aqui alguns acessórios, né, que você trouxe aqui para a gente ver. Esse aqui é o capacete trágico, né? Esse é o de 1994, do acidente de Imola. Era o que ele usava na Williams Renault. É o capacete fatídico. E esse outro aí, você podia mostrar pra gente. Esse é o tradicional, foi com ele que o Ayrton Senna ganhou projeção mundial. Isso, esse é do primeiro título do Ayrton, em 1988, com a McLaren Honda. É um Marlboro McLaren. É um capacete de 88, esse modelo. São réplicas fiéis. Sim, são réplicas fiéis. O macacão também é uma réplica fiel. Esse macacão, como é que surgiu? Eu vou comprar um macacão bem ao estilo Ayrton Senna, como é que foi isso? Isso, na verdade a gente buscou na internet quem faria esse macacão para nós. Então encontrei uma empresa no Rio Grande do Sul que faz esse tipo de macacão. Pedi personalizado com a temporada de 89, eles fizeram um macacão personalizado. Então assim, foi um achado. E esse boné, a moçada de hoje talvez não saiba o que representa. Para começar, Nacional era um banco. É verdade, que hoje já não existe mais, né? Não existe mais. Então, era o Banco Nacional, aqui em Divinópolis, a gente tinha a agência do Banco Nacional, era aqui na rua São Paulo, esquina com 1º de junho, né? Então ali já tinha um Banco Nacional, que era um banco muito famoso em todo o país, e era patrocinador master, né, do Ayrton Senna, então era comum, todo lugar ia com um bonezinho. A Nacional acompanhou toda a carreira do Ayrton na Fórmula 1, e o interessante é que ele lançou essa moda dentro da Fórmula 1, de estar com o boné em toda entrevista, todo momento que ele estava sem o capacete, o Ayrton estava usando o boné da Nacional. Uma forma até de retribuir o apoio que ele recebeu como patrocínio, né? E aí,
isso, a gente tem mais coisa aqui para mostrar daqui a pouco, tudo vai mostrar para a gente mostra mais no final do programa. Como que surgiu essa, não sei se eu posso dizer assim, essa devoção pelo Ayrton Senna? Vou falar assim, essa palavra devoção é muito forte, mas vamos colocar admiração pelo Ayrton. Até porque eu aprendi uma coisa muito importante com ele. O Ayrton falava o seguinte: não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho, competência e força de vontade. Então, me inspiro muito nessa frase do Ayrton. E ele foi para mim esse modelo. Mas, na verdade, Evandro, tudo começou logo pequenininho, com 6, 7 anos de idade, já tinha o foco querendo ser engenheiro. Fazer projetos, inventar coisas. E aí, um belo dia, apareceu, no ano de 1982, o álbum de figurinha de Fórmula 1. Você tem ele aí, não tem? Tenho, ele está aqui. Está aqui, vamos mostrar. Isso. Tá aqui. Era do Chicletes Ping Pong. Chicletes Ping Pong, daqui a pouco a gente vai mostrar também os detalhes do álbum, mas Chiclete Ping Pong não perdiam, não? Tá aqui já o Túlio, ele já vai mostrar pra gente então. Então tudo começou aqui? Isso, aí comecei a ver um esporte de alta tecnologia, que é a Fórmula 1, e conhecer as equipes, a Brabham, a McLaren, a Williams, a Ferrari, e era um álbum que a gente tinha vontade mesmo de completar as figurinhas. Inclusive, Evandro, a gente comprava ele no barzinho do Seu Mozart, lá em Ermida, seu tio. Exatamente. Então, assim, mamãe falava, cuidado com os dentes. Mas eu falava para ela, não é o chiclete que me interessa, é a figurinha que vem no chiclete. Figurinha, olha só. É uma obra do Reginaldo Leme, um grande comentarista de Fórmula 1. Você completou esse álbum? Sim, ele é completo. Isso aqui é uma raridade hoje, né? Isso aí na internet, se for procurar na internet um álbum desse aí, ele é acima de R$500 um álbum desse. Exatamente, olha só, que barato, não? E aí? E aí passou o ano de 82 e aconteceu uma fatalidade na minha família, que foi o falecimento do meu pai, em 1986, quando eu tinha 12 anos de idade. Ali eu perdi uma referência importantíssima na minha vida. E aconteceu um fato curioso, porque eu perdi meu pai em fevereiro de 86, em março aconteceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E o Ayrton largou na pole position e terminou em segundo lugar essa corrida. Então, assim, já começou a me chamar a atenção aquele piloto do carro Lotus John Player Special. Que é um carro... É magnífico, maravilhoso, um carro muito bonito. E aí, mais 30 dias depois, em abril, o Ayrton venceu a terceira corrida dele, em Jerez de la Frontera, na Espanha, com a Lotus também, com uma diferença de 0,014 milésimos de segundos. Até então, o recorde, menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado. O segundo colocado era o Nigel Mansell, na época. Então, assim, foi uma vitória espetacular. Histórica, né? E ali eu olhei e falei, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a esse camarada. Ou quero ser piloto de Fórmula 1. E ali começou tudo, aquela busca por saber quem era aquele personagem, quem era aquele piloto, quem era aquele profissional. E aí, Evandro, aconteceu algo interessante. Lá em Ermida tinha o posto telefônico e o posto de correio. Então, ali tinha os catálogos telefônicos do Brasil todo. Eu passava horas e horas ali naquela agência do correio, pegando o catálogo e procurando o endereço do Ayrton Senna. Por coincidência, eu achei Milton Guirado Teodoro Silva. Peguei o telefone e liguei. Queria falar na casa do Senna, Ayrton Senna. Falei, não está. Falei, opa, acertei. Achei. Aí sabia o endereço, peguei e mandei uma correspondência para lá, para a casa deles. E, por surpresa minha, uns 30 dias depois, chegou uma correspondência para mim. Era do escritório do Ayrton Senna, que era a assessoria dele que mandava. Daí, então, de 86 até 93, aproximadamente, eu recebia correspondências, ganhava pôster, tá tendo uma foto ali que eu trouxe, adesivos. Então, sempre tinha uma coisa carinhosa que ele mandava para nós, que era fã. Que barato, né? Inclusive, já tem algumas fotos. Vou pedir ao Lucas para rodar aí para a gente algum material que mostra um pouco. Tá aí, vamos falar desse material. Esses são os posters que a gente recebia nessas correspondências que eu lhe falei. Aquele primeiro é de 86, ele é autografado. O de 87 da Lotus Camel, já é amarela, né? Sim. E o de 88.
Então, peguei esses 3 ali para mostrar. Para ilustrar, né? Que barato, hein? Vinha calendário, adesivos, então, muito interessante. Tá, essa revista que tá aí, a gente tá inclusive com ela aqui, né? Essa revista é de 1990. Eu mandei uma correspondência para a revista Auto Esporte, solicitando informações de como fazer uma assinatura e falando do meu fã-clube que eu tinha criado. Mas até então, na minha cabeça, era um fã-clube para Divinópolis, Ermida. Não era para ter uma projeção nacional. E aí saiu o meu endereço lá, Ayrton Senna, Fórmula 1 World Champion. E com o endereço. E dali em diante eu passei a receber por mês cerca de 100, 200 cartas por mês. Pessoal do Brasil inteiro. Naquela época não tinha internet, Evandro, assim, acessível. Então a gente correspondia por correspondência, né, por carta. Que barato, hein? Vamos passar. Esse é o Grande Prêmio de 1993, eu estava presente lá. É a última volta do Ayrton, quando ele passa para receber a bandeirada. Esse é o Grande Prêmio histórico. Na verdade... Ele é carregado? Isso. São 2 Grandes Prêmios Brasil históricos para nós fãs. O primeiro que ele venceu com o câmbio travado. 91. 91. Foi uma vitória assim, espetacular. E a de 93 com um carro que praticamente a gente não esperava que ele venceria a corrida. E o que o Senna fez lá na Interlagos foi um milagre. Ele aproveitou o momento que choveu e passou todos os carros. Então, assim, foi uma vitória que ninguém esperava. E aí, por felicidade minha, ele parou justamente no setor que a gente estava, no setor G, no final da reta oposta. E aí foi emoção pura, porque quem conseguiu invadiu a pista e pôde abraçar o Ayrton. Muito bem. Vamos ver. Aí a torcida já começando o momento da invasão da pista. Ali já estava incontrolável a situação já. Já estava no braço do povo. E aqui é um momento triste, que é o velório do Ayrton. Você também foi acompanhar. Isso. Essa corrida de Imola me marcou muito porque de 86 até 1994 eu assisti todas as corridas do Ayrton, menos uma. Foi justamente o Grande Prêmio de Imola, que ele faleceu. Você não estava assistindo? Não, eu estava no retiro espiritual. E passei o final de semana, da sexta-feira até o domingo à noite, recluso. Então, nem sabia da morte dele. Quando eu cheguei, por volta de umas 11 da noite, é que eu fiquei sabendo da tragédia. E ali, para mim, foi um impacto muito grande, que eu jamais imaginava que o Ayrton ia morrer num acidente tão trágico como foi. Eu estava assistindo a corrida. Foi um negócio, foi um domingo muito triste esse, sabe? E a gente que acompanhava, mais ou menos, a gente... Pela gravidade, pelo atendimento, a gente já viu que não era algo... Coisa boa. Simples, que não era coisa boa, né? Pela própria movimentação, tudo, a gente já sentia aquele clima e acabou realmente se confirmando depois. Vamos passar aí mais... E aí o velório aconteceu numa quarta-feira, já estava lá em São Paulo. Você foi exclusivamente para acompanhar o velório? Para o velório, justamente. E foi uma emoção muito grande. Depois eu quero até mostrar... Nós vamos mostrar essa... Uma relíquia aqui desse dia. Mas foi um momento muito triste. Tinha muita gente lá que estava lá para aparecer na televisão, mas a maioria que estava lá é para prestar realmente uma homenagem. Como se fosse um parente próximo mesmo, Evandro, tivesse falecido. É o local onde ele está enterrado. E aí, em 95, um ano depois, em maio, eu voltei no cemitério Morumbi para fazer uma homenagem pessoal para ele. Aí, na época, fui a caráter também, com a camisa do Seninha, para prestar essa homenagem. Foi um momento muito marcante. Ali tinha um ano já que ele tinha falecido. E ali, pela quantidade de flores, as homenagens, né? Os fãs realmente nunca esqueceram. Sempre, Evandro. Sempre que você for no cemitério do Morumbi, o túmulo dele é fácil de localizar. É onde tiver as homenagens, tiver flores, tiver bandeira do Brasil, boné, capacete, camisa, é lá. É lá. E a plaqueta muito bacana, que fala, nada pode me separar do amor de Deus. Essa aqui é a primeira exposição que o fã-clube TAS, torcida Ayrton Senna, promoveu no ano de 95, após a morte dele. Essa aqui foi em Belo Horizonte, eu estava lá também. Ali eu tive a oportunidade de conhecer alguns fãs. Essa foto retrata a época de febre aqui em Divinópolis. Dos karts. Os karts indoor. Então, exatamente. eu tive o prazer de pilotar a primeira vez num carro de competição, foi no kart indoor aqui em Divinópolis. E fez sucesso esse kart aqui em Divinópolis. Era. Saía. E aqui é uma exposição, a Senna Emotion, que teve no Brasil todo também. E ali estou do lado do kart que o Ayrton
pilotava. O troféu do Grande Prêmio do Brasil, que a gente comentou. Uhum. Então, esse é um momento especial mesmo, a gente ter contato com as relíquias do Senna. Aqueles displays. Isso. Que sempre se coloca justamente para... Seu modelo macacão é esse? É dessa temporada? É dessa temporada. Dessa temporada. Isso. Né? De 89 em diante, até 92. Muito bem. A família reunida na exposição. Vai e leva todo mundo, né? Isso. Que barato, né? Aqui já em Interlagos, 2018. Esse ano você voltou a Interlagos e aí? Isso. É caráter, né? Aí que foi o bacana, porque tinha comprado um macacão. Eu falei com meus filhos, eu vou trocar de roupa lá dentro do autódromo e vou fazer uma homenagem pro Ayrton. E vocês ficam aí, tenta tirar foto para mim. E fui no banheiro, Evandro, troquei de roupa. Quando eu saí do banheiro, eu custei a chegar na arquibancada. Nesse momento do banheiro até a arquibancada, ali o pessoal já me parou para tirar fotos. E é isso aí que você está vendo ali. O pessoal já começou a bater as fotos. Não é isso? Tem um vídeo da hora que eu chego no setor G, que o pessoal começa a fazer homenagem ao Ayrton e começa a cantar. Também fotos, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, então. E ali gente do mundo todo, né, que é fã do Ayrton. Isso que toca a gente, porque a emoção é muito grande. A própria Rede Globo, né? A Rede Globo teve uma TV inglesa também que filmou a torcida cantando na hora e me filmou também. E ali são uruguaios, tem argentinos, chilenos, todo mundo, então... Né? Então aí vira festa. Isso aqui já é no Salão do Automóvel, que aconteceu dia 9. Uhum. Na sexta-feira nós fomos lá, levei meus filhos lá também. É a McLaren do tricampeonato. Então tive o prazer também de chegar pertinho dela, bater fotos. E essa tem história, hein? Essa tem muita história, muita história. Tá aí a família. Inclusive, São Paulo tá assim, a gente tem o vídeo aí, vamos conferir então. Um entusiasmo, né? Só dar o motivo. Isso. Vou pedir ao Túlio, se ele puder dar uma chegadinha aqui. Tem mais algumas questões que a gente queria mostrar, que você falou aí, que realmente é uma curiosidade aqui, é algo que você guarda, eu sei, com carinho. O Túlio vai entrar aqui para a gente poder, então, mostrar esse... É um souvenir, mas... Isso. De apelo bem emocional, né? Pode mostrar aí para a gente. É que no dia do velório... A hora que a gente estava prestando homenagem para o Ayrton, ao passar perto do caixão dele, eu peguei uma rosa que estava em cima e trouxe como recordação. Então, coloquei num plástico e guardei ela por muito tempo. Então, fica aqui a relíquia, a lembrança daquele momento. Exatamente. Para quem é fã, você trouxe, inclusive, um ingresso também, não é isso? Isso. O ingresso de 93, que também hoje é uma relíquia, né? Quem tem como se diz, guardou uma recordação assim inesquecível. Essa aí... Essa é inesquecível, de 93. Tá, e você mostrou aqui esses projetos aqui, Júlio. O que significa isso aqui? Eu sempre tive vontade de ter acesso às informações da Fórmula 1. Então, a gente tinha acesso a algumas coisas assim na época através de anuários. Mas sempre assim, um anuário falava sobre o carro, mas não falava sobre o piloto. Falava sobre a temporada, mas não falava detalhes, por exemplo, da parte técnica do regulamento. Então, eu resolvi escrever um livro que condensasse toda essa história, de 1950 até 2006, quando eu fechei esse livro. Aqui eu tenho informações dos pilotos, das equipes, do regulamento e dos resultados. Então, aqui eu coloco em cada temporada um pouquinho de história que pouca gente conhece. Por exemplo, aqui eu destaco os pilotos novos que destacaram naquela temporada, aqueles pilotos que marcaram época, que infelizmente perderam a vida. De 1950 até o final dos anos 80, era comum as tragédias na Fórmula 1. Então aqui eu explico passo a passo o que aconteceu em cada tragédia dessa.
Inclusive, depois, em 94, infelizmente, eu dediquei muitas páginas aqui para explicar o acidente do Que Ayrton. não foram publicados. Você fez, mas o material continua inédito. Isso, continua inédito. Está guardado comigo lá em casa. Então, esperar o melhor momento para a gente colocar aí no mercado. Muito bem. Eu estava folheando aqui o álbum enquanto você falava e passando alguns nomes aqui que fazem parte, são nomes que fazem parte da história de quem acompanhar a Fórmula 1, né? É verdade. Keck Rosberg, Gilles Villeneuve, Didier Pironi, são nomes assim... Nigel Mansell, René John Arnoux, Watson. René Arnoux, nomes assim que... John Watson, Nick Lauda, Hélio De Angelis, Jacques Lafitte, Ed Cheever, André de Césares. Isso. São muitos pilotos, né? Que tinham um destaque na época, Raul Boesel. Inclusive, Evandro, em 82 nós tínhamos a equipe brasileira de Fórmula 1, a Fittipaldi, a Copersucar Fittipaldi. Chico Serra, olha só, Derek Warwick novamente, Jean-Pierre Jarier. Tem os nomes que... Ficaram na história. Cara, eu lendo aqui e a gente vai lembrando aqui de realmente Theo Fabi, Ingo Hoffmann também, outro que participou, Michel Alboreto. Então, realmente são nomes assim que quem acompanhava a Fórmula 1 via todo esse pessoal. A gente tem um vídeo, o Lucas, não é isso? Um depoimento do Ayrton Senna. A gente consegue assistir agora? Se tiver ok, vamos conferir. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Tá, muito bem. Era um jeito de falar muito tranquilo, né? Imagino que muita gente deva estar assistindo o programa agora e querendo saber, olha, queria ver esse material, queria saber um pouco mais dessa história. Como te encontrar, Júlio? Olha, é fácil. Acessar o Facebook ou o próprio Instagram, Júlio Marcos Costa. Então, Júlio Marcos Costa. Isso. Aí pode entrar lá que vai ter... Eu sempre estou publicando alguma coisa, falando do Ayrton, falando dessas minhas, vamos falar assim, homenagens que eu faço para ele. Então, assim, está tudo lá no material. O fã-clube continua ativo? Não, na verdade eu não tenho um fã-clube, Evandro. Eu participo de fã-clubes. Isso. E, inclusive, mas você continua participando? Isso, são dos antigos fundadores dos anos 90. Então, a gente sempre troca figurinhas lá nesse fã-clube. Ainda tem gás, ainda tem fôlego até hoje, né? Para muita informação. Tem muita coisa. E outra coisa, o trabalho do Ayrton não parou. O Instituto Ayrton Senna hoje faz um trabalho maravilhoso no Brasil com as crianças, com a parte da educação. O Ayrton sempre tinha essa preocupação de ajudar as pessoas, mas de ajudar de uma forma efetiva. E a irmã do Ayrton pescou essa ideia dele e deu prosseguimento, logo depois que ele faleceu, com o Instituto Ayrton Senna. Então, assim, hoje faz um trabalho maravilhoso com as crianças, educando. E nós que somos fãs, o objetivo, pelo menos o meu objetivo, é passar essa mensagem para esses jovens. É buscar inspiração, esforço, determinação. A gente consegue chegar com sucesso aonde que a gente quiser, desde que tenha disciplina e muita força de vontade. É isso que o Ayrton falou. Nós vamos ver outro Ayrton Senna, brasileiro? Evandro, eu acredito que pela a temática da Fórmula 1 hoje, como ela é concebida hoje, eu acho pouco provável, tá? Tá chato. Tá chato. Tá chato. É um esporte de muita tecnologia em que o piloto ficou... É uma peça do carro. Não é mais aquele destaque que tinha antigamente. O lado humano saiu ali um pouco da Fórmula 1. Então, assim, eu acho pouco provável chegar uma pessoa do nível do Ayrton Senna. Que no braço vai ganhar uma prova. No braço, uma pessoa que sente o motor, que sabe regular o motor. Porque o Ayrton é considerado, assim,
um dos melhores para regular um motor, regular um carro. Ele tinha uma sensibilidade enorme e uma memória, assim, fantástica para conseguir os resultados que ele queria. Ele era capaz de prever a volta dele, saber que ponto que ele tinha que frear, que ponto que ele tinha que acelerar, como entrar numa curva, aonde que ele iria ultrapassar. Ele tinha uma visão genérica da corrida, estratégica. Hoje o piloto ele depende exclusivamente da eletrônica. Tem um engenheiro o tempo todo falando no rádio com ele o que tem que fazer, que botão que tem que apertar. Como é que está o nível disso, como é que está o nível daquilo. Sabe a pressão do pneu, temperatura. Antes, o Senna perdeu várias corridas porque o combustível acabou na última volta. Não tinha um computador de bordo para informar para ele que tira o pé um pouquinho para economizar. Economiza um pouco, né? E uma época que o Ayrton corria, que o motor tinha 1.200 cavalos. Hoje um Fórmula 1 não chega a 640. Então imagina o que é essa potência de motor empurrando um carro desse. Exatamente, com toda aquela aerodinâmica. E um câmbio manual ainda por cima, né? O pessoal gosta, eu imagino que o pessoal deva gostar muito de tirar foto com os capacetes, né? Com certeza. Aqui em Betim, nas corridas que eu vou de kart, quando eu chego lá é um momento interessante. Todo mundo quer tirar foto com o capacete, quer tirar foto junto comigo. Então, assim, tenho o maior prazer em emprestar o boné, emprestar o capacete. E lá na corrida também, quando eu estou correndo, eu percebo que lá na alambrada a turma fica lá, o capacete amarelo. Você foi esperto, você corre com o capacete, você ganhar a torcida. Isso. Pelo menos a torcida. Não garanto ganhar a prova. A torcida vai com você, né? A torcida está lá. Júlio, queria te dar os parabéns por essa história, tudo isso. Acho que a gente tem, sim, que... Quem viveu, quem assistia as corridas, sabe o que representou o Ayrton Senna para o país, e não só para o Brasil. Até hoje, o Hamilton, que acabou de ser campeão, não cansa de falar... É um fã número 1 dele. Que era fã absoluto do Ayrton Senna, os pilotos. Quem viveu aquela época, quem assistia a corrida naquela época, sabe a importância e da capacidade e o talento que o Senna teve. Então é muito legal a gente ter alguém valorizando e registrando, trazendo para esse momento atual um pouco dessa história. Eu agradeço, Evandro. E para mim é uma emoção muito grande estar aqui podendo falar do Ayrton. Tá aí, olha. Tá aí Facebook... para quem quiser ter mais informações, conversar com o Júlio, também Instagram, não é isso? Isso. Do Instagram também. Muito bem. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê então novamente amanhã, a partir das 22 horas. Para você uma ótima noite e até lá.